Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com algoritmos e datamine na nossa playlist do R avançado, né? Vamos continuar na parte de regressão aqui com outro tipo de regressão que eu comentei com vocês no outro vídeo, né? Que é a regressão com vetores de suporte, né? Support Vector Machine, tá? Eu tenho aqui um conjunto de dados chamado regressão. Tá? Deixa eu fazer a importação dele, que eu acho que ele já está lá no GitHub, tá? Mas aí qualquer coisa eu deixo lá, tá? É um conjunto bem simples que eu criei aqui, tá? Porque ele funciona bem parecido com a regressão polinomial, né? Se vocês lembrarem da regressão polinomial que a gente já viu, tá? Vocês vão ver que ele é bem semelhante ao comportamento dele. Então eu criei aqui um conjuntinho de dados. Criei não, né? Na verdade eu catei. Vamos dar os créditos, né? Eu catei esse conjunto aqui da internet, tá? Então eu vou salvar aqui em dados, tá? Então tenho aqui dados, tá? Então quem não tiver instalado pode instalar essa biblioteca AEDA71, tá? E quem não tiver o ggplot pode instalar, tá? Que a partir de agora a gente vai começar a utilizar mais o ggplot, tá? Porque fica mais legal da gente plotar nossos dados, tá? Então o ggplot eu chamo ggplot, tá? Ele gera só o fundo mais ggplot points nos eixos. O eixo x eu vou colocar dados x e no eixo y eu vou colocar dados y e a cor eu vou colocar azul, tá? Então eu vou plotar o fundo e os pontos, tá? Então eu tenho aqui os pontos gerados, tá? Vocês vão olhar, ele tem essa aparência aqui, né? Então aqui a gente tem dados x e dados y. Lembrando que a gente pode renomear todos esses valores, mudar esses intervalos, tá? Mas eu vou deixar assim porque não é o objetivo fim, tá? Eu vou criar um modelo aqui, tá? Utilizando uma regressão simples, tá? Porque a gente tem só dois atributos ali no caso, né? Eu tenho x e y, tá? Então eu vou criar uma regressão linear simples, tá? De y em função tio, né? Em função de x, tá? E o meu conjunto dados, né? Então eu vou criar o objeto, então eu chamo LM, tá? Eu vou criar previsões, então eu vou chamar predict, modelo, new data, dados, menos o atributo que eu estou querendo predizer, que é o 2, né? Que é o x, que é o y. Então eu não preciso utilizar ele, então eu coloco menos 2, tá? Então agora eu vou gerar o ggplot de novo aqui, tá? Os pontos, tá? De novo, mais, e agora eu vou colocar geonLine, tá? Nos eixos x, tá? Vou colocar x dados, y, eu vou colocar as previsões agora, e a cor eu vou colocar red. E aí o que, que a gente vai ter? A gente vai ter a linha de ajuste para essa regressão que nós fizemos, tá? Essa regressão simples. Então a gente tem essa linha de ajuste que descreve o modelo, tá? Bem interessante, né? Então deixa eu fechar isso aqui. Eu vou calcular o R squared, né? Então o R squared aqui, a gente teve um R squared aproximado de 94%, então um acerto bem alto, né? Lembrando que isso aqui é um conjunto bem pequenininho só para mostrar para vocês, né? Vamos ver como se comporta o SVM, tá? Então eu vou criar agora um objeto chamado classificador, tá? E aí o que que eu vou passar? Eu vou passar SVM, tá? Eu vou chamar a função SVM, tá? O primeiro parâmetro é a fórmula, tá? A fórmula que eu quero é y em função de x, então em função é til, tá? Então y em função de x, tá? Data, eu vou passar os dados, tá? O tipo, tá? O tipo, como eu quero utilizar SVM para regressão, então eu vou passar EPS regression, tá? E o kernel eu vou passar radial, tá? Uma coisa que vocês têm que ver aqui, quando eu colocar SVM, vou colocar aqui SVM, vamos ver o que, que a gente tem.
SVM, por que que não veio? O help aqui não está funcionando. Deixa eu limpar. Vamos ver. SVM. Agora aqui embaixo. Agora sim. Ok. Deixa eu puxar aqui para cima o SVM. Essa janelinha aqui. Tá? Então a gente tem aqui os argumentos que são utilizados. Tá? Então a gente tem vários argumentos, né? Os parâmetros, né? Então a gente tem escala, o tipo. Tá? E aqui no tipo vocês podem ver, tá, que ele é utilizado o C classificação para classificação e EPS para regressão. Então tem outros tipos aqui ainda que podem ser utilizados, tá? Tem o nu regression também que vocês podem testar, tá? Mas eu vou testar com esse aqui mesmo, com EPS regression, tá? E o kernel, tá? A gente tem alguns kernels aqui também, tá? Então a gente tem o linear aqui, tá? A gente tem o polinomial, a gente tem o radial basis e a gente tem o sigmoide, tá? Então vocês podem mudar esses parâmetros aqui também, tá? Então o kernel vocês mudem para ver qual que tem um melhor desempenho, tá? E o type, tá? Pode utilizar o EPS regression e o null, mas eu acho que o EPS tem um melhor desempenho, tá? O kernel sim, o kernel vocês vão ter que testar os outros kernels para ver, tá? Então vou utilizar aqui o SVM, passando esses parâmetros. Vou dar um Ctrl Enter aqui, gerei. Eu posso dar um summary no meu classificador. Tá? Então tem algumas informações aqui, bem interessantes, né? Eu tenho aqui o meu custo, lembrando do custo, né? Lá de máquinas virtuais suporte, eu tenho o kernel que foi utilizado, eu tenho o tipo, eu tenho o gama, o epsilon, os parâmetros e eu tenho o número de vetores que foram utilizados, né? Vetor suporte, então tem 10 vetores que foram utilizados, tá? Eu posso criar agora as minhas previsões, né? Então, predict, classificador, new data, dados, menos 2, tá? Vou criar agora as previsões, tá? Vou carregar a biblioteca MISC-Tools, tá? Só que eu acho que eu já tenho ela carregado aqui, tá? Eu vou carregar de novo, só para não ver se tem algum problema. E deixa eu só comentar ela aqui. Se eu achar aqui, tá? Opa, comentei no lugar errado. É a linha de cima, agora sim, tá? Agora eu vou calcular o R-squared aqui, tá? Calculei o R-squared e eu tive um R-squared aproximado de 98%, tá? Então o outro eu tive 94% e com SVM aqui, com esses parâmetros, tá? Eu consegui chegar numa acurácia de 98%, então ele teve um desempenho bem melhor, tá? E para ficar melhor a visualização, eu vou utilizar o ggplot de novo aqui, tá? Passando a previsões. E se a gente olhar o comportamento, olha que legal. Então agora ele gerou uma curva de ajuste para os meus dados, porque os meus dados não estavam muito alinhados, né? Então agora o SVM ele gerou uma curva aqui, ó. Bem parecido com a regressão polinomial. Lembrando, parecido, não é igual. Aqui eu tenho o conceito de vetores e suporte, tá? Então deem uma olhada nessa teoria aí, tá? Então, mas o que, que ele fez? Ele faz um ajuste melhor para os residuais, né? Então os residuais são menores, aqui ele se ajusta melhor aos dados, né? Aqui que eu tenho um ponto mais distante, bem nas extremidades que eu tenho pontos mais distantes aqui, ó. Se bem que esse ponto de baixo que ele regulou com esse daqui, né? Esse aqui sim ficou mais distante, tá? Mas vocês podem testar com outros parâmetros também, tá legal? Lembrando que uma regressão normal ele gera uma reta, né? A reta de ajuste. Nesse caso o SVM ele gerou uma curva aqui, né? Parecido com a polinomial. O polinomial também gera uma curva de ajuste, tá? Parecido, não é igual, tá? Eu posso fazer uma previsão aqui, por exemplo, eu vou criar um data frame aqui, que eu vou chamar de x, né? Eu vou passar o valor 40 aqui, eu vou chamar esse objeto aqui de df, tá? Para fazer a previsão, então previsão, predict, classificador, new data, eu vou passar df. Vamos ver quanto é que vai ser o resultado. Eu posso ver que o meu resultado, previsão, deixa eu botar aqui previsão.
Previsão, então eu tive aqui para o meu valor 40, eu tive um x40, eu tive um y de 32,09, tá? Então assim que vocês podem fazer as previsões utilizando o modelo gerado ou o classificador gerado, né? Eu prefiro chamar de classificador, outras pessoas chamam de modelo. Bom, o nome pouco importa, né? Eu gosto de chamar de classificador, tá? Bem legal, né? E bem simples de utilizar também aqui SVM para regressão, tá? Bem tranquilo de se utilizar também. Lembrando dados numéricos, né? Bom, próxima aula então o que, que a gente vai ver vai ser redes neurais, tá? A gente vai utilizar o mesmo conjunto Boston, aquele que a gente já viu nas outras aulas, tá? Espero que você tenha gostado. Quem gostou, aí dá like, se inscreva no canal que ajuda, compartilhem que ajude, convide os colegas que ajudem, que ajuda o canal, né? Então, convide os colegas, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações para vocês saberem de novos vídeos e nos vemos no próximo vídeo, então, tá bem? Então, muito obrigado e valeu!